Bem, meus amigos, vamos dar continuidade à revisão para o Enem 2024. Neste vídeo nós vamos ver uma questão de estatística, conteúdo que não deixa de ser cobrado no Enem. Para ser mais preciso, é uma questão que fala de mediana. Vamos imaginar a seguinte situação-problema. Um dos fatores que contribui para o dimensionamento do número de pediatras que deverão atender em uma UBS é o número de crianças por famílias. UBS, para quem não sabe, é a Unidade Básica de Saúde. Então vamos imaginar que em uma certa UBS, a distribuição do número de crianças por família é dada de acordo com essa tabelinha aqui. Ok? Então o que essa tabelinha está nos dizendo? Por exemplo, 100 famílias vão ter 0 crianças. 400 famílias, 1 criança. 200 famílias, 2 crianças. 150 famílias, 3 crianças. 100 famílias, 4 crianças. 50 famílias, 5 crianças. E nós devemos calcular, neste caso, devemos encontrar o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. Pessoal, nós precisamos da mediana disto aqui. Tá certo? Gente, para encontrarmos a mediana da distribuição da frequência de certos dados, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, você tem que colocar esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. No caso aqui da nossa tabelinha, como nós queremos a mediana do número de crianças por família, é fácil ver que está em ordem crescente. Então já está em rol. Agora tome cuidado com o detalhe. Para calcularmos a mediana, nós temos que saber quantos termos tem a sequência depois que você coloca em ordem crescente ou decrescente. E essa quantidade de termos é representada justamente pelo total da frequência. Então seria interessante você aqui colocar o total da frequência. Total desta frequência. É só você somar tudo aqui. Ó. Se você somar 100 mais 400 mais 200 mais 150 mais 100 mais 50, isso aqui vai dar 1000. Ou seja, quantas famílias nós temos aqui nessa pesquisa? 1000 famílias. E aí, veja só, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que achar os dois termos do meio, porque a mediana de uma distribuição são os termos centrais, ou o termo central. Então, por exemplo, se uma sequência tem um número ímpar de termo, como aqui 5, nós vamos ter um termo do meio. Esse termo do meio aqui, esse termo do meio, é a mediana. Agora, se uma sequência tem um número par de termos, então a gente não vai ter só um termo do meio, nós vamos ter 2. No caso em que a sequência tem um número par de termos, a mediana vai ser a média aritmética dos 2 termos do meio. Como nós temos aqui 1000 termos e 1000 é um número par, a mediana vai ser a média aritmética dos termos que estão no meio de 1000. E como é que eu faço para achar a posição desses termos? Pegue 1000, divida para 2, dá 500. Então, os termos centrais são o termo que ocupa a posição 500 e o termo que ocupa a posição 501. Eu preciso saber quais são esses dois termos que estão ocupando a posição 500 e a posição 501. Achando esses termos, eu faço a média aritmética dele e a média aritmética vai ser a mediana. Então, vamos lá. Pessoal, os 100 primeiros termos vai ser 0. Então aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, os 100 primeiros termos são as famílias que têm 0 crianças. Depois, 400 mais 400 são as famílias que têm uma criança. Perceberam? Depois, 200 mais 200, as famílias que têm 2 crianças. Eu não preciso colocar todos aqui não, eu vou colocar só para explicar onde é que eu quero chegar. 150, as famílias que têm 3 crianças, mais 100 famílias, são as famílias que têm 4 crianças, e mais 50 aqui, são as famílias que têm 5 crianças. Lembrando que nós queremos as posições ocupadas ali, o número que estão nas posições 500 e 501. Agora olha só para cá. As 100 primeiras posições
são as famílias que têm 0 crianças. Aí mais 400 posições. Só aqui já fecha as 500. Ó. Só aqui já vamos fechar as 500 posições. Então, é claro que na posição 500 nós vamos ter famílias que têm uma criança. Como eu quero também saber, e a que ocupa a posição 501, eu tenho que pular para essa casinha aqui. Então, 500 e 501 são as famílias que têm uma e 2 crianças respectivamente. Então, neste caso, a mediana, que eu vou representar assim, é a soma aritmética, é a média aritmética desses dois termos aqui. No caso, vai ser 1 mais 2 dividido para 2. Por que é a média aritmética? Porque a sequência tem um número par de termos e não um número ímpar. Nós não temos só um termo do meio, nós temos 2. E a média aritmética aqui, no caso, vai dar o quê? 3 dividido para 2. E 3 dividido para 2 dá 1,5. E aí a alternativa aqui é a letra B. Se a questão tivesse me pedido a moda, gente, a moda é o valor que tem a maior frequência, é o valor que mais se repete. Se você olhar aqui para a coluna das frequências, o valor que mais está se repetido é o 1. Então, se a questão não tivesse me pedido a moda aqui é 1. E se ela tivesse me pedido a média aritmética? Aí você multiplicaria as frequências pelos respectivos valores aqui, somaria tudo e dividiria pela frequência total. Por exemplo, você poderia fazer 100 vezes 0, mais 400 vezes 1, mais 200 vezes 2, mais 150 vezes 3, mais 100 vezes 4, mais 50 vezes 5, somaria isso tudo e dividiria para 1000. E você acharia a média aritmética. Mas a questão aqui no caso só que é a mediana. Ok? Então a mediana é 1,5. Uma questão bem simples de estatística que provavelmente esse conteúdo não vai deixar de ser cobrado no Enem.